Estamos no início de 2026. Aquele tempo de experimentação, de curiosidade com a inteligência artificial nas escolas. Bem, esse tempo acabou. Agora entramos na era da regulação. O que até há bem pouco tempo era uma novidade entusiasmante, tornou-se de repente uma realidade legal, complexa e com consequências muito, muito reais. Ok, vamos mergulhar nisto. E o primeiro ponto que temos de desconstruir é precisamente este, a ideia de que aquilo que aparece nos ecrãs dos nossos alunos é neutro. Não é. Cada resposta, cada resumo, cada imagem gerada por uma IA carrega um viés. E esse viés tem um efeito que se pode medir. Para percebermos como é que isto funciona na prática, vamos à primeira prova. Vamos questionar esta aparente objetividade da inteligência artificial. O que é que isto nos diz em bom português? É a conclusão de um estudo de 2025 e é bastante clara. Basicamente, a investigação provou que interagir com uma inteligência artificial que tem um partido, por assim dizer, pode mesmo alterar as nossas próprias convicções políticas. Isto não é só uma ferramenta de pesquisa, é uma ferramenta de influência. E agora, atenção, porque esta é talvez a parte mais surpreendente de todo o estudo. A influência do modelo é tão forte, tão subtil, que consegue sobrepor-se às crenças que a pessoa já tinha. Pensem nisto. Um democrata, exposto a uma IA com um viés mais conservador, tornou-se mais conservador. E o contrário também aconteceu. O viés da máquina parece conseguir contornar as nossas defesas ideológicas. Vamos avançar, porque não é só uma questão de viés. Há uma segunda grande ameaça. A total falta de fiabilidade dos assistentes de IA como fontes de informação credível. Esta citação de um relatório muito sério da União Europeia de Radiodifusão e da BBC não podia ser mais direta. Sim, a tecnologia melhora, mas o problema dos erros, da imprecisão, continua a ser sistémico. E a escala do problema é, e a palavra é deles, alarmante. Mais de 50%. Parem um segundo para pensar neste número. Em mais de metade das vezes que um aluno pergunta algo sobre a atualidade a uma IA, a resposta que recebe tem problemas graves. Isto não é um erro ocasional, é a norma. E este exemplo aqui ilustra na perfeição como é que o erro acontece. Não é muitas vezes uma alucinação pura. É mais subtil e perigoso. A IA encontra uma fonte real, neste caso um artigo da BBC de 2006 sobre testes de uma vacina, mas depois apresenta essa informação como se fosse uma notícia de agora. Os investigadores chamam a isto confusão cronológica. É uma destruição completa da realidade. E aqui está o ponto crucial. O problema não é apenas o erro em si. É o facto de o erro ser entregue com um tom super confiante, numa estrutura de texto perfeita, que imita a autoridade de um especialista ou de um jornalista. E essa confiança toda mascara a total falta de rigor e cria uma ilusão muito perigosa de que podemos confiar naquilo. Ok, já vimos os problemas com a qualidade da informação. Agora vamos passar ao impacto que isto tem diretamente nos nossos alunos, nas suas cabeças e, claro, na sociedade. A OCDE até já deu um nome a este fenómeno, preguiça metacognitiva. E o perigo real, atenção, não é o plágio, é muito mais fundo. É o cérebro do aluno que se habitua a não fazer o trabalho pesado do pensamento, o planear, o estruturar, o verificar. A IA oferece um atalho e o nosso cérebro, por natureza, adora atalhos. O resultado? Um trabalho que parece bom por fora, mas uma aprendizagem que por dentro é oca. E a nível social, o que estamos a ver nascer é um novo tipo de desigualdade. De um lado, os alunos cujas famílias podem pagar por IAs prémio, que funcionam quase como tutores privados, e do outro, a grande maioria, a usar versões gratuitas, que na verdade não são nada grátis. O pagamento é feito com os dados deles, com a sua atenção, com a sua privacidade. Todos estes riscos cognitivos e sociais são tão sérios que deixaram de ser apenas uma conversa pedagógica entre professores. Agora são um imperativo legal. Chegamos à parte que não é negociável. Agora é a lei. Desde 2024, que a Lei da Inteligência Artificial da União Europeia é muito clara. A educação, por definir o futuro das pessoas, é classificada como uma área de alto risco. E esta classificação não é só uma palavra, tem consequências legais diretas para todas as escolas, sem exceção. E o relógio não para de contar. Como podemos ver neste cronograma, vários prazos do AI Act já passaram. Mas o mais crítico, aquele que afeta diretamente as escolas em Portugal, é agosto de 2026. A partir desse verão, qualquer sistema de alto risco, como por exemplo um software de avaliação de alunos, tem de estar em conformidade total com a lei. A inação deixou de ser uma opção. Vamos tornar isto ainda mais concreto. Usar IA para tentar adivinhar se um aluno está aborrecido ou interessado? Proibido. Usar um software para dar uma nota a um aluno sem que um professor supervisione e valide? Ilegal.
Continuar a usar uma ferramenta de avaliação que não cumpra as regras de transparência depois de agosto de 2026, também legal. E quem é que tem de garantir que isto é cumprido? A própria escola, sob a fiscalização da nova Agência para a Qualidade e Avaliação em Educação, a EDUCA. Perante este cenário todo de viés, de desinformação, de risco para o pensamento e de pressão legal, qual é então o papel do professor? A resposta não é competir com a máquina, é evoluir para uma função completamente nova. O nosso valor como professores já não está em sermos a fonte de informação mais rápida. Essa corrida, sejamos honestos, já perdemos para a IA. O nosso verdadeiro valor, agora, está em fornecer precisamente a estrutura que falta à máquina, em ser o andaime para o pensamento, um mecanismo de segurança para a mente dos nossos alunos. E esta estrutura, este exoesqueleto cognitivo, assenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a auditoria. Ensinar a desconfiar por defeito, a perguntar sempre, espera, qual é a fonte disto? Que interesses podem estar por trás? Segundo, a curadoria. O professor, como o especialista que escolhe as ferramentas certas para a tarefa certa e que decide eticamente se um trabalho deve ou não usar IA. E por fim, a resistência. A coragem de, por vezes, simplesmente desligar os ecrãs. Proteger o tempo para o debate cara a cara, para o erro, para aquela fricção cognitiva que é absolutamente essencial para se aprender a pensar. Porque, no final de contas, a conclusão é esta. Perante máquinas que são desenhadas para otimizar respostas e dar certezas, a nossa capacidade humana para questionar, para hesitar, para sentir empatia e para pensar criticamente, isso não é uma fragilidade, é a nossa única e verdadeira salvaguarda. Esta é a nova missão, ser o suporte, a estrutura, a consciência crítica que permite aos nossos alunos usar estas ferramentas que são tão poderosas sem acabarem por ser usados por elas. Agosto de 2026 está mesmo a chegar. A lei não é uma sugestão e os riscos não são uma teoria. Por isso, a questão que fica no ar é só esta. A sua escola está preparada para o que aí vem?